Boa noite. Uma noite de muita paz, muita luz a todos nós. E boa noite fraterna aos amigos que estão acompanhando pelo Facebook. Vamos para os avisos da casa. Aquele tradicional, vamos desligar os celulares, porque na hora que o palestrante está falando ou a vibração, com certeza ele vai tocar, né? Então vamos desligar, vamos nos ligar com o amigo Jesus, deixar o celular paradinho. Tinha uma trabalhadora nossa, já faz muitos anos que ela desencarnou, ela falava: o momento é só nosso aqui. E é verdade, né? Nossa querida dona Emérita. Então esse momento é só nosso. Aprender, escutar a palestra, o passe, um momento que muitos queriam ter e às vezes essa hora está no hospital, né? Então vamos aproveitar esse momento. As cestas básicas, a campanha continua, 350 cestas, no qual todos os meses as famílias cadastradas recebem as cestas básicas. Nós pedimos bastante, porque nós não temos nenhuma ajuda governamental, porque o governo não ajuda, são vocês, a casa que ajuda, né? Os trabalhadores de todos os trabalhos. Eu até falei, acho que a semana passada, né, de uma amiga minha que falou assim, que o dia que ela desencarnar, já vão reconhecer ela lá, de tanto ela pedir, né? E hoje ela está aqui, ó, a palestrante. Ela é dirigente do trabalho de segunda-feira, ela pede cesta básica e tal. Então não é só ela, vai estar eu e ela lá, né? Vão reconhecer a gente por tanto pedir. E no próximo sábado vai acontecer a noite da pizza do Paz e Amor. Música ao vivo, vai ter o Espaço Kids, local, Espaço Giardini Tatuapé, a rua Padre Estevão Pernet, número 276. A próxima rua aqui descendo, próximo quarteirão. Eu acho que tem poucos convites, viu, pessoal? Até esses dias aí parece que eu ouvi um comentário, 50 convites. Então aproveita, quem quer, vai estar, quase, muitos de nós vamos estar lá, vai ser uma alegria, um momento de bater aquele papo gostoso, se confraternizar. Aproveitem, ok? Tem mais um recadinho aqui, da nossa querida Caspage, que hoje tem até representante por aqui, né, Deus? Eduardo está ali quietinho no meio, o pessoal da Caspage está aí. Festa junina do Caspage. Nossa festa já tem data para acontecer. Tá convidado, você está convidado para o nosso arraiá. Dia 8 de junho, às 10 horas da manhã. Música, comidas, quadrilha, brinquedos, Rua Antônio Tadeu, número 309, Guaianazes. Está lá no Facebook, está lá no Instagram também. Desculpe, Facebook e no Instagram. Só procurar lá, tem a propaganda do pessoal lá do nosso Caspage, que vai fazer essa festa junina para as crianças, para as assistidas da casa. Vamos para a programação da noite. Hoje, leitura da mensagem, evangelho e prece inicial, nosso querido Márcio Jacinto. As vibrações e prece final, nossa querida Sandra Regina, que está aqui, podadeira. E hoje, a palestra, como já dei um spoiler no início, o tema, o mal e o remédio. É a nossa querida Marisaura Brocanello. Marisaura é dirigente do trabalho de segunda-feira, uma das dirigentes. Participa de outros trabalhos na casa. Tem uma atividade intensa aqui, minha amiga aqui, né? E às vezes ela tira umas 2 datas no ano para fazer as 2 palestras aqui conosco, né? Sempre atende carinhosamente a equipe de terça-feira.
Muita paz, muita luz para todos nós. Vamos iniciar as nossas atividades. Boa noite. Do livro Vigiai e Orai, Carlos Bacelli. Agradece. Agradece os acontecimentos inesperados que te induzem a indispensável esforço de superação. Agradece a prova que não se originou de tua invigilância. Agradece os dissabores que te compele a ser mais indulgente para com as fraquezas alheias. Agradece a saúde que te ensina a sublimação dos próprios sentimentos. Agradece a oportunidade de fazer o bem aos semelhantes, na tarefa que, não rara, te canse pela rotina. Agradece o espinho na carne que te limita os sonhos impossíveis e te disciplina os desejos. Agradece a crítica que te alerta no que os amigos não se animariam a dizer-te. Agradece o terreno acidentado que te impede a correr desenfreadamente. Do Evangelho, capítulo 5, o mal e o remédio. O Senhor pôs o selo em todos os que creem nele. Cristo vos disse que a fé transporta montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e que tiver a fé como apoio, será colocado sob sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos mais dolorosos serão para ele como as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira de seu corpo que, enquanto este torcer em convulsões, ele pairará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Vamos fechando os olhos, vamos nos acalmando, elevando nosso pensamento ao Mestre Jesus e vamos agradecendo o dia de hoje e essa noite, nesse trabalho maravilhoso. Vamos acalmando, pedindo à espiritualidade o amparo durante todo o ensinamento que nós vamos ter. Que ampare a nossa querida palestrante para que ela possa transmitir o melhor para nós. E que Jesus nos acompanhe e nos ame sempre. Amém. Graças a Deus. Ótimo, obrigada. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Domingos e equipe, obrigada. A gente, quando recebe a missão de falar, a gente começa a estudar o Evangelho com outros olhos. Porque a gente estuda, faz o Evangelho no lar, mas a gente não aprofunda, parece, né? A gente só aprofunda o dia que é convidado para vir falar alguma coisa a respeito. O capítulo 5 do Evangelho é o segundo maior do Evangelho. Ele tem 31 itens. O último capítulo é o maior, que tem todas as preces. E esse capítulo, ele é muito interessante, porque eu sempre brinco que ele vem dar um puxão de orelha em todos nós. O nome dele, Bem-aventurado os aflitos. Alguém quer ficar aflito? Ninguém, né? Porque aflição significa o quê? Preocupação. E ninguém quer ficar preocupado, ninguém quer ficar aflito. Mas esse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, ele nos traz várias reflexões. A justiça das aflições, o porquê das vicissitudes da vida, as causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições, o esquecimento do passado e os motivos de resignação. É dado toda a explicação
quando Kardec ele faz a condensação de todas as informações que ele recebia, ele ia fazendo em forma quase que de pergunta e resposta. Por isso que o Evangelho é fácil de ler. Só que em seguida vinha instruções dos espíritos. O que eram instruções dos espíritos? Eram aqueles espíritos mais avançados, com mais luz, que vinham dar explicações a respeito daqueles itens. E na instrução dos espíritos, são essas explicações, geralmente, elas vêm como o consolo neste capítulo, para que a gente entenda o porquê das nossas aflições. O item 18, que é o anterior do mal e o remédio, é bem sofrer e mal sofrer. Bem sofrer, ou você sofre ou você não sofre, né? Ele nos lembra que todos nós sofremos sem exceção. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser bonito, pode ser feio, que todos passam por uma fase de sofrimento. Ele se referia aos sofredores em geral. Vocês estão lembrados quando quando desencarnou a Rainha Elizabeth, quantas charges saíram dizendo assim que ela havia desencarnado, que ela havia falecido com 96 anos, porque ela nunca havia sofrido, porque ela nunca tinha feito isso, porque ela nunca tinha feito aquilo. Impossível uma pessoa com 96 anos, com 4 ou 5 filhos, né, que ela tem, com netos, noras, com genros, com todo um país sob sua responsabilidade, com os olhos do planeta Terra voltados para ela, era impossível que ela não tivesse algum tipo de sofrimento. É lógico que ela não sofria o que seus súditos sofriam, mas ela tinha outro tipo de sofrimento, que ninguém sabe o que é. Aliás, a gente, quando fecha a porta de casa, tem um ditado português que eu acho maravilhoso. O telhado de uma casa encobre todos os sofrimentos. E é verdade. Você não sabe o que acontece na casa do vizinho. Então, a Rainha Elizabeth, ela também deve ter tido algum tipo de sofrimento. E o item 19, ele vem com a explicação de Santo Agostinho. Quem foi Santo Agostinho? Santo Agostinho era um jovem muito rico, que dava um trabalho para a mãe. Sabe os trabalhos de adolescente? Ele dava a todos. Era boêmio, gostava de uma vida fácil, mas a mãe dele, que era pianista, ela se sentava ao piano, enquanto ela tocava, ela se ligava ao plano espiritual e ela orava. E ela pedia que o filho dela caminhasse no bom caminho, que ele encontrasse Jesus. Ela tinha uma fé inabalável. O nome dela era Mônica. No entanto, Santa Mônica, padroeira dos músicos, é mãe de Santo Agostinho. E ela, através da fé, através da oração, ela conseguiu converter o filho que andava por caminhos tortuosos para o caminho de Jesus. E Santo Agostinho, ele vem a ser um grande teólogo, e ele traz para nós mensagens maravilhosas. E ele diz assim: nós nos queixamos quando acontece alguma coisa, quando nos aborrece ou entristece, porque nós nos esquecemos quando nós ouvimos o profeta dizer que a terra não era um lugar de alegrias e nem um paraíso de delícias. Nós já sabíamos disso. E ele diz assim: vós que viestes viver na terra, esperai e esperavam lágrimas ardentes e penas amargas. E quanto mais agudas e profundas forem as suas dores, voltai os olhos ao céu, pedi ao Senhor por vos ter querido provar. Às vezes a gente passa determinadas situações, a gente fala: Deus me esqueceu.
A gente fala, Jesus amado, olha eu aqui, lembra de mim. A gente fica achando que a gente está abandonado, não é assim? Tem dia que a gente não fala, vou mandar o mundo parar porque eu quero descer. É a posição que a gente tem. Porque a gente esquece de quando nós estávamos desencarnados, que nós estávamos vagando, que nós estávamos pelo plano espiritual, que quando nós entramos na fila da reencarnação, quando nós fomos chamados a uma nova reencarnação, nós fomos tão afoitos que nós chegamos lá e dissemos assim, olha, pode me dar todas as provas, porque eu estou forte, eu estou maravilhoso, eu aprendi tudo, eu vou passar tudo. Chega aqui, o que acontece? A gente quer entregar os pontos, a gente quer alívio para as nossas dores. Porque a gente se esquece, neste capítulo, a gente é muito lembrado da lei de ação e reação e da lei da reencarnação. O que é reencarnar? Reencarnar é nascer de novo. E por que a gente reencarna? A gente reencarna para dar mais um passo rumo à evolução. A gente acha, não, eu vou desencarnar, mas olha, quando eu chegar lá, eu vou falar, pode me mandar assim, assim, assado. Não é bem assim. Primeiro que ninguém vai acordar do lado de lá santo. Nós vamos acordar igualzinho nós estamos aqui. Rabugentos, implicantes, igualzinho nós somos aqui. Estudiosos, bondosos, caridosos, tudo isso nós continuamos. E na volta, nós vamos trazer aquilo que nós precisamos para evoluir. Quando você volta na sua vida, quando você faz, você está na véspera dos 78 anos, que você dá uma olhada no seu passado, você fala assim, nossa, me aconteceu isso, o que eu aprendi com isso? Para que isso valeu? Para que eu passei isso? Aí você começa a fazer uma análise e você percebe qual sofrimento, qual aprendizado, eu não vou chamar o que nós passamos de sofrimento, eu vou chamar de aprendizado. Qual aprendizado foi mais um passo rumo à evolução? O que você aprendeu com aquilo que você passou? Eu já vi que tem aí muita gente que está saindo fumaça da cabeça, porque está pensando, o que foi que eu aprendi, o que foi que eu não aprendi? Quantas vezes a gente para e fala, gente, mas que besteira que eu fiz em tal ocasião. Mas pode ter certeza que de tudo que nós fizemos, algum aprendizado nós tiramos. E é isso que Santo Agostinho fala em o mal e o remédio. O mal foi o sofrimento que nós passamos. E qual foi o remédio? O aprendizado que nós tivemos. A reencarnação é sofrida, a próxima vai ser um pouco melhor. Porque o aprendizado daqui, se foi feito com resignação, com amor, com ternura, com paciência e com muita fé, você deu um grande passo para a sua próxima reencarnação. E qual o remédio que você vai ganhar para a próxima? Você vai vir melhor. Eu sempre brinco, quem foi professor, na próxima merece alguma coisa melhor, né? Aí todo mundo brinca assim, por isso que você ficou muito tempo, eu falo, acho que eu vou ter que voltar professor outra vez para poder melhorar mais um pouquinho, né? Então, quando a gente passa por um período de sofrimento, nós precisamos dar graças a Deus. Porque nós estamos passando por uma prova que nós pedimos e que nós estamos vencendo. Interessante que quando eu cheguei, eu estava conversando com a Sandra aqui um pouquinho, e nós estávamos falando justamente disso, de passar as provas com coragem. E o que nos traz esta coragem? O Evangelho. As palestras,
o passe, a casa de paz e amor. É vir e aprender, estudar. É isso que nos traz. Isso faz com que a gente desenvolva, que a gente traga à tona a nossa fé cada vez mais avivada. Hoje aconteceu uma coisa muito engraçada, porque você começa a montar as palestras, você começa a ficar meio que ligado. Eu estava dirigindo, parei no farol, parou um carro do meu lado, que eu não sei nem a marca, porque eu não sei nem a marca do meu, parou do meu lado, que o pneu do carro, se eu ficasse de pé, era muito maior do que eu, o pneu. E eu olhei assim e falei, nossa, o valor desse carro deve ser mais do que da minha casa, pensei. Mas olhei, falei, nossa, que bom que uma pessoa tem um carro assim. Será que não tem medo de dirigir um carro? Eu fiquei pensando no carro. De repente, foi como se me virassem a cabeça e eu olhei para o outro lado da rua. Quando eu olhei, tinha um rapaz, todo maltrapilho, procurando comida no lixo. E eu olhei para o carro e olhei para o rapaz, falei, bendita reencarnação. Porque se a gente não estudar sobre a reencarnação, no momento desse, a gente acha que Deus não é justo. Por que que um tem dinheiro para ter um carro daquele que é muito merecido, porque se ele tem é porque ele mereceu, e por que que o outro estava procurando comida no lixo? Então, em todo sofrimento, a gente não pode esquecer de dar graças a Deus, porque é um grande aprendizado. Aquele rapaz que estava procurando a comida no lixo, ele pediu para passar tudo aquilo? Ou será que ele veio com outro propósito e não conseguiu vencer o seu propósito? A gente, às vezes, fala, meu Deus, o mundo está de ponta cabeça. Tá, realmente, só que nós estamos passando um período de transição. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas lá, uma tragédia. Mas e a mobilização que teve no Brasil? E a caridade que levantou toda uma nação em prol de um Estado. Então, é o mal e o remédio. Então, a gente não pode olhar o mal pelo mal. A gente tem que olhar o mal de uma forma que faça com que a gente enxergue nele um bem. O Rio Grande do Sul há de se levantar muito melhor do que ele já foi. E por que que nós reclamamos tanto às vezes de alguma situação? Jesus disse, a cada um segundo suas obras. Vamos pensar nisso? Ou seja, cada um tem o que precisa. Não é o que merece, é o que precisa. Merecer, nós merecemos a felicidade. Mas, às vezes, nós precisamos passar por determinados momentos para alcançar a felicidade. Se não alcançarmos nesta reencarnação, nós vamos alcançar em outras. Porque a cada reencarnação, a gente dá meio passo rumo à evolução. Meio. E olha que o meu pé é pequenininho, eu calço 34. É meio passo rumo à evolução. Quem pediu a fortuna, ele pediu uma prova. A gente fala, mas ele é rico, pediu uma prova. Ele pediu uma prova que vai fazer com que ele se sustente naquela luta. Porque para quem foi dada a riqueza, foi dada a oportunidade também de fazer com que o planeta Terra crescesse. Ele monta uma fábrica, ele monta uma indústria, ele monta um comércio, ele dá emprego, ele gera oportunidades, ele financia uma escola.
ele dá oportunidade para outras pessoas. Ele cumpriu a sua prova. E aquele que pediu uma prova moral? Essa é difícil de vencer. É aquela pessoa que pediu para lutar de corpo e alma contra o mal moral. E às vezes ela não consegue vencer. Ela se propõe a fazer determinada coisa e se desvia do caminho. Eu já sei em quem que vocês pensaram. Pensa e fica quieto. Não pode falar. Rouba do outro, tapeia o outro, mente para o outro. Ele venceu a prova moral? Não, não venceu. O que ele está fazendo? Ele está armazenando para a sua próxima reencarnação. Então, qual foi o mal que ele cometeu? A ele foi dada a oportunidade. Ele não venceu as suas tendências. Este foi o mal. Ele não usou nenhum remédio para melhorar. Aquele que deu oportunidade para outros, aquele que evoluiu e fez com que outro evoluísse, ele venceu a sua prova. Se nós vencermos as nossas provas, ao deixarmos o corpo, será liberta uma alma cheia de esperança e de coragem. E nós teremos um despertar suave e sereno do lado de lá. Nós pedimos para nascer no planeta Terra nas condições que ele está. E nós nos comprometemos a fazer com que ele melhorasse. O que nós estamos fazendo para isso? A primeira coisa que nós temos que pensar é na tolerância, que hoje está deixando a humanidade num desequilíbrio a tal ponto que atingiu as crianças e os jovens. A tal ponto que atingiu as crianças e os jovens, que um jovem chega a matar o pai, a mãe e a irmã por conta de um celular. A intolerância começa dentro de nós, quando nós somos preconceituosos, quando nós somos orgulhosos, quando nós não nos colocamos à disposição para ajudar. Quando nós não olhamos para o outro como nosso irmão. Quando nós nos achamos melhor que todo mundo. Nós estamos vivendo um momento desafiador, mas é hora de juntarmos força, procurando nos melhorar. As provas pelas quais passamos são os momentos que nós devemos agradecer a Deus e procurar trabalhar pelo próximo. Às vezes tem gente que fala assim, nossa, estou num tédio, não tenho nada para fazer. Meu Deus, como que não tem nada para fazer? Tanta gente precisando. Faz um crochê, um agasalho, vai ler num asilo, vai num orfanato, vai ajudar numa escola, faz qualquer coisa. Mas se melhore como pessoa. Faça alguma coisa dentro da família, que é o lugar que mais precisa de todos nós. Que é o lugar onde a intolerância é a raiz da intolerância. Ou toda família aqui é um paraíso? Se for, vocês me dão a receita, tá? O que nós precisamos ter para vencer todas essas etapas? Fé. A nossa fé tem que ser inabalável. Está ruim, mas amanhã vai melhorar. Maria não disse para o Chico Xavier que na vida tudo passa? E na vida tudo passa.
Amanhã, nada vai ser como hoje. Então, tudo na vida passa. Ninguém precisa se desesperar. Tem hora que a gente acha que vai ficar enlouquecida por conta do que está acontecendo. Mas tenham a certeza que tudo na vida passa. E a fé é o remédio para todo sofrimento. Reclamar só piora a situação. E Santo Agostinho nos deixa sempre essa recomendação. O Senhor pôs o seu seio em todos os que creem nele. Cristo vos disse, a fé transporta montanhas. Então, é com fé que nós vamos vencer todas as vicissitudes desta nossa reencarnação. E que nós possamos vencer com muita altivez, para que a gente, ao desencarnar, leve alegria e deixe também alegria e saudade. Que a paz de Jesus envolva a todos. Tá bom. Só um pouquinho. Tá ótimo. Depois de ouvirmos essa aula, porque ela é professora, é uma aula mesmo, nós, como os alunos, interiorizamos esses conhecimentos. E agora é realmente o nosso momento, que é o momento do passe. Os médiuns já se prepararam desde o início da manhã, e agora todos aptos e prontos começarão esse trabalho. E nós vamos favorecer a espiritualidade amiga, os benfeitores espirituais, abrindo os nossos centros de força. Começamos no alto da nossa cabeça, no coronário, facilitando assim todos os mecanismos cerebrais, as sinapses das células nervosas, no nosso frontal, uma área de captação, da intuição, da inspiração, o nosso laríngeo, na área da fala, da garganta, todo o aparelho fonador recebe essas energias para que a gente possa, sim, emitir palavras de amor e de compreensão. O nosso cardíaco totalmente recheado de amor, de autoestima, de perdão e auto-perdão, esses sentimentos muito nobres que realmente precisamos nos nossos momentos atuais. Todo o nosso esplênico se amplia, vai assim eliminando as toxinas, principalmente de todos os órgãos correspondentes. Chegamos ao nosso gástrico, onde a energia está muito conectada ali ao nosso frontal. O que nós pensamos, o que nós deduzimos e intuímos, com certeza refletirá no nosso gástrico. E que ele seja fortalecido na noite de hoje, para que a gente possa absorver o otimismo, o bom ânimo e a fé. O nosso genésico, que é na energia co-criadora, inerente a todos nós, seres humanos, captando todas essas energias. Todo esse circuito vai descendo pelas pernas, passando pelas solas dos pés, subindo pela parte posterior das pernas, chegamos ao básico, iluminamos a nossa querida coluna vertebral, o que nos define como seres humanos, seres eretos, e que a gente confie sempre. O bulbo na base da nuca, mantendo o nosso crânio, sempre a nossa cabeça, crânio e cabeça, mais ou menos tem 5 quilos, e que a gente possa mantê-la firme, ereta, olhando sempre para frente. E o circuito se completa novamente lá no coronário. Todos nós estamos aptos, receptivos e podemos doar o melhor de nós, que é a nossa energia, que é o nosso ectoplasma, essa energia que emana dos nossos corpos físicos e que a espiritualidade amiga sabe muito bem transformar e direcionar. Que as nossas energias sejam direcionadas para os lares onde abrigam os idosos, para os lares onde abrigam as crianças, aos hospitais, às UTIs, aos prontos-socorros, a todo o leito onde está um enfermo. Que a cada um de nós que tenhamos um enfermo no nosso lar, tenhamos a certeza absoluta que lá estará um amigo espiritual levando essas benesses dessas energias. Vibremos intensamente para
todos os lugares mais necessitados. Vamos vibrando para as corporações de bombeiros, na atualidade tão necessitados, esses bravos homens que realmente são tão requisitados no momento em que nós vivemos. Muito bem dito pela Isaura, é verdade, sofremos essas transformações, sofremos, o planeta Terra é jovem e passa por essas transformações. Onde muitos de nós visualizamos a tragédia, nós vemos que não é o mal. Lá estará o remédio, onde muitos outros estarão, numa unidade conjunta, todos aptos, ajudando de amor e de coração todo esse estado. Vamos vibrando para os policiais civis e militares, vamos vibrando para as penitenciárias, que haja a luz do arrependimento. Vamos vibrando intensamente para todos os jovens, encarnados e desencarnados, onde realmente vivem na atualidade esse momento tão turbulento, onde nós vemos nas escolas a inclusão ou não. Esses jovens que muitas vezes não se adaptam à nossa realidade, não se adaptam a esse mundo onde há muitas cobranças e eles muitas vezes deixam de ser eles mesmos. Vamos vibrando para todas essas pessoas que estão nas ruas desamparadas, que nós chamamos de moradores de rua, se é que isso é possível, morar na rua, mas nós nos deparamos com muitos. E vai a nossa prece, vai o nosso consolo. Olhemos eles como seres humanos que estão lá e precisam, se não do nosso afeto, não só da nossa esmola material, mas da nossa oração, da nossa vibração, rogando que os bons espíritos possam se aproximar deles e na acústica da alma desses espíritos encarnados tão desesperados, ouçam o aconselhamento do bom espírito. Siga em frente, não esmoreça, estamos juntos de vocês. Dessa forma, continuamos as nossas vibrações para as urnas de encarnados e desencarnados, porque as equipes de médiuns e as equipes espirituais fazem um verdadeiro tratamento em todos os nomes que nós colocamos. Desta forma, nós vamos agradecendo a espiritualidade amiga, os nossos mentores individuais, porque nesse momento todos os bons espíritos e os nossos mentores que jamais nos abandonam estão do nosso lado e dizem: não esmoreçam, persistam, insistam, sigam em frente, firmes e corajosos. E é assim que agradecemos essa espiritualidade, porque sentimos essa energia e que nós possamos levar todo esse bom ânimo, essa coragem, esse otimismo para os nossos lares. Vamos agora, neste momento, magnetizar, pedir a essas correntes espirituais, esses espíritos, na magnetização das nossas águas. Elas vão se transformando molécula a molécula. Do H2O, ela vai se transformando no medicamento necessário, na parceria com índios e pretos velhos, que colheram da natureza tudo o que é necessário, junto de médicos, químicos, biólogos, cientistas, psicólogos e psiquiatras, que além de ajudar nessa manipulação desse H2O que se transformou no medicamento, faz uma asepsia nos nossos campos mentais, faz uma asepsia dentro dos nossos cérebros, para que a gente realmente possa produzir hormônios, substâncias do bem-estar, do otimismo, e sairmos da casa de paz e amor reconfortados, acolhidos e amados por toda essa espiritualidade amiga. Desta forma, ajoelhados em espíritos, nós agradecemos por tudo que nós recebemos nessa noite, desde que aqui, quando adentramos, o acolhimento da espiritualidade, a palestra da Marisaura, o passe que recebemos, e com certeza vamos sair daqui repletos dessa energia positiva, desse bom ânimo renovado. Nossas vibrações especialíssimas para o Rio Grande do Sul. Como diz, vai se recompor, vai se reconstruir. Tudo que nós achamos que são tragédias, desastres, Jesus nos diz que são transformações. E Ele é o espírito mais habilitado, porque Ele é o nosso governador planetário. E Ele está sempre no comando. A sua nau nunca sai do leme. E como nós dizemos, Deus sempre escreve certo por linhas certas. E é a Deus que nós vamos agradecer pela noite de hoje, pelas benesses, por tudo que nós recebemos.
Agradecemos a Deus, que é nosso Pai, que é nosso Criador, que é sabedoria, que é bondade, que é inteligência e permitiu estarmos todos aqui, encarnados neste momento nesta terra e nesta noite de terça-feira na Casa de Paz e Amor. Que Ele nos ilumine, nos abençoe, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Uma excelente noite a todos, bom retorno aos seus lares. Até terça-feira, se Deus quiser.